Paulo disse, escrevendo a Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Um cristianismo sem custo, para quem o professa, não é o cristianismo de Jesus, não é o cristianismo dos primeiros apóstolos. A verdadeira igreja de Deus, ela tem senso profético permanente. E os discípulos de Jesus, possuídos por esse senso profético, estão sempre na contramão dos sistemas, sejam eles políticos ou sejam eles religiosos. A luta da igreja não é apenas uma luta pela preservação e divulgação da verdade que liberta e que transforma. A luta da igreja de Deus na terra é uma luta contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, espíritos malignos e entidades espirituais de alto nível, poderosíssimas, especializadas na arte de ludibriar o ser humano, porque o Deus deste século, inimigo das nossas almas, o opressor de tantas vidas humanas, ele trabalha de todas as formas, ele usa muito disfarces para cooptar o nosso coração, para sabotar, para impedir, para atrapalhar o que Deus começou na nossa vida e que determinou levar avante. E nessa luta, nessa peleja, até Cristo voltar, até o novo mundo ser criado, até a terra ser restaurada, ser expurgada, não pelo esforço humano, não pela engenharia social, mas purificado, permanentemente transformado, redimido pelo próprio domínio de Jesus de Nazaré sobre os quatro cantos da terra. Os profetas hebreus, em alto e bom tom, eles proclamam, como Abacuque declarou, que o conhecimento do Senhor se expandirá sobre todas as nações, assim como o horizonte do mar é infindo. Então, nesta oportunidade, nós estamos aqui para enfatizar, para lembrar a você cristão que nos escuta, essas ênfases da mensagem bíblica que lamentavelmente estão sendo substituídas hoje em dia, adulteradas. O cristianismo atual está muito customizado, muito adaptado, muito rendido às pressões da cultura. O senso profético da igreja, visível, está cada dia mais raro, cada dia mais ausente nas comunidades de fé. Nós estamos mergulhados numa cultura religiosa de entretenimento. Uma grande parte dos pregadores hoje, eles se profissionalizam na arte de satisfazer expectativas carnais e vaidades de corações que muitas vezes nunca foram regenerados, mas que estão imergidos nessa cultura religiosa palatável que não desafia o mundo, mas que busca do mundo os aplausos,
os reconhecimentos e a tolerância. A igreja sempre perde Jesus de vista quando ela deixa de se preocupar com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, para se preocupar em se alinhar às agendas do mundo, às agendas do tempo em que os cristãos estão vivendo. Isso está acontecendo aqui, ali e além. Enquanto em lugares onde a igreja é perseguida, está acontecendo avivamento e transformação de vidas, no mundo ocidental, nós estamos vivendo um processo de declínio crônico, preocupante, trágico. Nunca houve tantos líderes, tantos pastores cooptados, rendidos, encurvados às pressões do mundo pós-moderno, às agendas ideológicas prevalecentes na nossa cultura. Os profetas estão se tornando cada vez mais raros e indesejáveis em uma geração em que pessoas que dizem conhecer o Evangelho sentem coceiras nos ouvidos quando são desafiadas a mudar de vida ou confrontadas pela poderosa e afiada espada de Deus, a espada de dois gumes. Nós estamos vendo hoje em dia nas mídias sociais esse processo de descredibilização do Evangelho se tornar cada vez mais patente diante dos nossos olhos. É por isso que Charles Swindoll escreveu uma vigorosa crítica ao cristianismo na América do Norte, mas também sua mensagem é contundente para a igreja no Ocidente de um modo geral, e ele intitulou o título do seu livro, por sinal muito provocativo, Igreja Desviada. John Piper lançou um alerta a líderes, a pastores, a formadores de opinião cristãos, em seu famoso livro, Irmãos, nós não somos profissionais. John MacArthur, mesmo sendo um sensacionista e merecendo ser criticado por essa teologia unilateral e reducionista, excessivamente crítica ao movimento pentecostal e carismático, John MacArthur tem trazido muitos alertas pertinentes para uma cristandade doente e mal dirigida, dirigida por homens doentes, por homens avarentos, vaidosos, egoístas, materialistas, que perderam Jesus de vista e que se escondem por detrás de cargos eclesiásticos, que ocupam espaços de poder, espaços de influência, mas que à luz do Evangelho do Novo Testamento estão literalmente desviados, desconectados da verdade. Para muitas dessas pessoas, o cristianismo não tem nenhum custo. O cristianismo, para essas pessoas, é uma religião de conveniência. Por isso tem que ser adaptada, tem que ser modernizada, tem que ser formatada segundo os interesses de uma clientela religiosa
tão pouco preocupada com discipulado, mas exageradamente desesperada por entretenimento. Como precisamos de mudanças profundas nesse contexto. Eu trago nesta noite esta palavra de alerta, porque nós estamos inseridos em um contexto religioso que nos preocupa. Nestes últimos meses, diante dessa tirania, que no começo era mais camuflada e depois se tornou aberta, em relação a esse apartheid sanitário, que nós falamos aqui em outras oportunidades, nós empreendemos uma luta titânica, colocamos até muitas coisas em jogo, tivemos pouco apoio na resistência a medidas ditatoriais tomadas por políticos motivados pelas conveniências do momento em que nós estamos vivendo. Não tivemos quase nenhum apoio numa luta a favor de pessoas que precisam de defensores, de conscientizadores, de conselheiros. Lutamos praticamente sozinhos. Alguns que entraram na peleja, teve uns que entraram na peleja, eu poderia até citar os nomes deles aqui, mas numericamente foram menos numerosos do que aqueles que poderiam exercer maior influência. Nós estamos nas vésperas de se comemorar aqui na nossa cidade o famoso Dia do Evangélico, dia 15 de abril, um dia que para mim nunca foi motivo de celebração, por causa dos interesses políticos por trás da própria implementação desse dia que alegrou a comunidade evangélica no nosso município. Mas para os que leem mais e que enxergam mais longe, nós vemos nisso uma concessão perigosa, e temos visto as consequências desde quando foi implementado esse dia como o Dia do Evangélico. Nunca houve tanta politização nos púlpitos de uma boa parte das nossas igrejas, e tanta cooptação de ministérios e de altares por causa das supostas vantagens e benécias que essa aliança infelizmente tem redundado e que tem tido como consequências centenas de cristãos desinformados celebram ingenuamente, porque quando a gente não desenvolve o senso crítico, a gente é ingênuo e podemos até celebrar o que deveríamos estar criticando, podemos até nos alegrar por aquilo que deveríamos estar nos entristecendo. Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja nesta cidade não perca o seu senso profético, não negocie o seu direito de primogenitura e nem a sua vocação profética, pois em toda cidade se precisa de uma igreja profética, em toda nação uma igreja de profetas, uma liderança profética, um magistério eclesiástico de profetas, de homens que tenham a coragem de dizer o que Deus manda e apontar o dedo
na cara de quem precisa ser apontado. Muitos vão dizer que esse tipo de cristianismo é muito radical e irrelevante para o nosso tempo. Mas continuam existindo verdades pelas quais importa sofrer e às vezes até morrer. Eu particularmente sempre lamentei e nunca vi motivos biblicamente suficientes para celebrar o que com tanta expectativa dezenas e centenas de crentes estão celebrando. Nestas últimas lutas aqui, as pessoas mais influentes que poderiam ter dado uma contribuição singular ficaram recuadas, talvez temendo retaliações, perda de favores, caso assumissem uma postura, uma militância mais aguerrida na resistência a medidas autoritárias, camufladas de sanitarismo, que contribuíram para segregar a nossa sociedade, para discriminar algumas pessoas e subdividir a sociedade em cidadão de primeira e de segunda categoria. Deixo aqui o meu protesto e o meu lamento, porque ainda me inspiro em Lutero, em John Knox e em todos aqueles nossos ancestrais que pagaram um alto preço para não negociar a verdade inegociável. Eu quero que o cristianismo para mim tenha um custo, porque se o cristianismo que eu vivo não me tiver um custo, eu não tenho o direito de me considerar um discípulo de Jesus de Nazaré.